E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já repararam como funciona o círculo de ódio nas mídias e nas redes sociais? É, Surge um determinado assunto muito polêmico, alguém faz alguma merda e aí as pessoas de repente começam a vomitar ódio em cima daquilo. Elas começam a indignadas dizer o quanto aquilo é absurdo e outras pessoas agora começam a dizer que na verdade não, que na verdade aquilo é um exagero, que aquilo é ridículo. E aí as pessoas, não importa o que aconteça, elas conseguem usar aquilo de combustível para dentro da popularização atacarem uns aos outros. O que é uma grande alienação, é uma esquizofrenia aí. Não, esquizofrenia é minha irmã e ela não é sem noção desse jeito. Mas aí o que acontece? A gente tem um ciclo antigo já, né? Antigamente os escândalos políticos e de corrupção eram desse jeito. Parece que era uma estratégia da mídia deixar todo mundo o tempo inteiro muito puto, mas nunca dar resolução a caso nenhum. Então você tem um escândalo de corrupção, as pessoas odeiam aquilo e elas ficam indignadas e elas falam daquilo até o próximo esquema de corrupção surgir, só que aí aquele outro as pessoas esquecem porque ele simplesmente deixa de ser debatido, ele não é resolvido, mas ele é substituído pelo outro que é muito pior do que o primeiro. Então a gente como ouvintes, né, como espectadores de tudo isso, a gente está acostumado a ver problemas, mas não ver problemas solucionados. E na verdade a gente parou de pedir. Como na época, né, no começo da televisão, as pessoas elas não conseguiam se comunicar e não conseguiam exigir o conteúdo, todo mundo se acostumou muito, de forma aqui subconsciente, a ver escândalos e a não esperar uma resolução deles, e a não exigir isso, e a não demandar o resultado dessa treta. Então a gente simplesmente esquece, a gente simplesmente deixa de falar. Eu não quero criticar os profissionais da mídia e nem os geradores de conteúdo, esses youtubers que na verdade vivem disso. Os caras eles só estão oferecendo um produto porque existe a demanda. Na verdade não é, a culpa não é da mídia e do youtuber, a culpa é da culpa, entre aspas, né? O produto ele só existe porque existe demanda. Né? Então só existem inúmeros sites de fofoca e inúmeros centenas de pessoas falando a respeito das tretas que acontecem porque tem gente querendo assistir. Você pode falar, eu não. Sim, mas existe uma diferença entre quem você é e quem você quer ser. 5 anos atrás, saia na rua e pergunte pra alguém, você gosta de Big Brother? Eu duvido que mais de 90% da população não responda pra você, cara, eu odeio aquela merda. É muito ruim aquele programa. Mais de 90% das pessoas vão te dizer isso. E isso não condiz com a audiência do programa. Percebe? Então, assim, se você perguntar pra esse cara na rua e falar assim, o que você gostaria de assistir no lugar do Big Brother, então? Muito provavelmente a pessoa diria, cara, eu quero um programa cultural. Uma coisa que me ensine alguma coisa que tem história, que tenha filosofia, algum estudo social, alguma coisa que faça bem pra minha vida. E se você produz exatamente o que a pessoa pediu, como se não existisse, passando na cultura no mesmo horário, não sei também o que passava. Mas se você tirar o Big Brother e colocar exatamente o programa que a pessoa pediu, alguma coisa que oriente, que ensine, que faça ela crescer, ela não vai assistir. A audiência vai cair, porque ela vai procurar alguma coisa que alimente o ódio dela. A pessoa que no fundo ela tenta não ser, mas ela quer se alimentar daquilo. Então as pessoas gostam de sites de fofoca, as pessoas gostam de pessoas falando mal das outras, porque aí é o outro que está falando mal, né? Não é ela só está assistindo. Então as pessoas assistiam Big Brother para poder falar mal do comportamento do outro, da mesma forma como que muita gente vê, né, assiste essas tretas para falar, olha que merda, e como é feio também quem fala sobre isso, mas existe um consumo desenfreado sobre esse tipo de conteúdo, sobre esse tipo de discussão. Mas o meu problema aqui não é crítica a essas pessoas e não é crítica à sociedade, não é nada disso, eu só estou falando da nossa própria natureza. E a essa altura você deve estar me xingando, dizendo que o título desse vídeo foi um baita de um clickbait. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou, de acordo com a minha vivência no Japão, eu não posso falar por todos os japoneses, não posso, mas de acordo com a minha vivência no Japão, eu vou falar como eu acho que os japoneses reagiriam a essa treta que aconteceu entre Silvio Santos e Cláudia Leite. Não posso falar sobre todos os japoneses e não vou contar que treta foi essa. Se você não sabe, procura aí que você vai descobrir. Na minha opinião, no Japão, se acontece um negócio desse, se um grande apresentador assedia uma cantora, né, ao vivo, e ela se sente extremamente desconfortável, acho que primeiro ela vai tentar falar com o cara, e se não adiantar falar com o cara, ela vai tentar falar com a emissora, para resolver ali entre eles. Para ver se sai um pedido formal de desculpas
para ela e para a população sem que ela tenha que expor a insatisfação dela. O japonês é muito ético em relação a isso. Né? Vai lá, fala, admite que você falou merda, porque aí eu não tenho que manifestar a minha insatisfação. Mas eu também eu não acho que a sociedade japonesa é perfeita e que ela defende a mulher e que as mulheres não passariam um grande perrengue. Eu acho que dificilmente aliás, não posso assumir nada assim dessa forma, né? É muito arriscado. Mas talvez ela pedisse e isso não surtisse efeito nenhum. Talvez a televisão e o apresentador meio que cagassem para ela. Aí vamos supor que a indignação dela cresce e ela vai e manifesta essa insatisfação a todo o público. E fala, escuta, foi extremamente desconfortável tudo o que aconteceu. Os japoneses, então, eles deixariam nos holofotes os dois. E falariam, o Silvia, a Cláudia aqui, ela falou isso, o que você tem a dizer a respeito? E aí o público ficaria muito centrado na reação do Silvio a isso. Eu vou criar algumas hipóteses aleatórias, tá? Estou especulando só. Silvio diz, eu sou assim mesmo, não gostou, vai embora, não gostou, me processa. E se quiser continuar vindo no meu programa, eu vou sempre ser autêntico e vou ser essa pessoa que eu sou mesmo. E aí o público ele reagiria a isso. Realmente, o cara pode ser preso pelo que ele fez? Não. Mas foi bonito que ele fez? Não. Então tá. Então, uma mulher que se sinta ofendida com esse tipo de comportamento não deve mais ir. E quem acha que esse comportamento é inadequado, para de assistir esse programa. A gente não pode arrancar da televisão, mas a gente pode ir para algum outro programa em que as normas de conduta que a gente espera que sejam cumpridas. E esse seria um boicote social ao comportamento que limitaria a liberdade do Silvio Santos. Mas ainda assim, tudo bem. Ainda assim, ficaria muito claro que o Silvio Santos ele é uma pessoa desse tipo e que ele não vai mudar. Que ele é dessa forma e que ou ele vai ser preso o dia que ele passar do ponto, mas até ele passar do ponto, ele vai continuar sendo essa pessoa. E aí o que vai acontecer? As pessoas, as mulheres, elas recusarão convites de comparecerem ao programa do Silvio Santos para que elas não tenham que passar por situações constrangedoras dessa forma. O Silvio ele vai perder público, vai perder convidados, ele vai ser afetado por isso. Mas ele vai concentrar pessoas que não se ofendem com aquilo. Tanto mulheres, convidados que não se ofendem, como um público que também não se ofende com isso. Ele vai perder muito mercado, mas ele vai continuar tendo um mercado autêntico. E o dia que uma mulher for lá e fizer escândalo porque ela foi assediada, o público vai virar pra ela e vai falar assim, porra, você queria o quê também? Aonde você foi? Sim, japoneses fazem isso. Não quer falar de sexo? Não vai no Sexo e Amor e não sei o nome do programa lá na televisão. Né? Agora sim, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Na verdade, eu só vim pra Reida porque eu tava tentando coletar e falar e eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tava coletando num spot que é novo lá de Drigan e aí eu falava e me perdia conforme eu falava, foi uma bosta. Ok, agora vamos supor que numa segunda possibilidade o Silvio Santos falasse, foi mal, eu tava num dia ruim, eu agi por impulso, não pensei, eu tinha bebido, eu fiz merda, foi mal, desculpa. Aí a população prestaria atenção à fala do Silvio Santos e o quanto ela parece sincera. E eles analisariam coisas do tipo, é a primeira vez que ele faz uma merda dessa? Se não foi a primeira vez, da primeira vez como foi que ele respondeu? O que foi que ele disse? E se fosse a segunda vez, a chuchada seria muito pior no Silvio. Eles falariam, cara, não é a primeira vez que você faz isso. A outra vez foi a menina se ofendeu, ela falou e você falou pra gente, você prometeu pra gente que você não teria mais esse tipo de comportamento. Percebe que há uma interação muito maior do público com a pessoa, com as pessoas envolvidas. Então as pessoas já entenderam o quanto a menina lá ficou ofendida e elas tentam participar da solução colocando um pouco de pressão que elas podem. Então escuta, então tá, foi a primeira vez que você fez isso, você entendeu que você fez bosta? Você admitiu que você fez bosta, então não faz mais, beleza? Porque assim, da próxima vez, escuta, você falou pra gente, você admitiu pra gente que era uma coisa errada e você nos garantiu que isso não aconteceria mais. Por que foi que aconteceu? Sabe o que eu acho que tá acontecendo? 87 anos, você já não controla mais seus impulsos, eu acho melhor você parar com esse negócio aí. Por que você não se aposenta? Porque você não tá conseguindo manter sua palavra. Percebe que existe uma população interagindo com as partes envolvidas, com as duas partes. Muita coisa poderia acontecer na interação dos japoneses com o Silvio e com a Cláudia. Só tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta que não aconteceria. A população, os espectadores, eles não usariam o Silvio e a Cláudia de combustível para virarem um pro outro e começarem a se dar porrada.
O público ele ia querer escutar a interação de Cláudia e de Silvio, porque são as duas partes envolvidas. Eles não usariam isso de combustível para se odiarem e se atacarem. Você já reparou como é o que acontece aqui? Como nós somos polarizados, e os grandes influenciadores e os grandes geradores de conteúdo e a grande mídia, ela tá toda de um lado da polarização, querendo mostrar que ela tá certa e que o outro lado tá errado. E você já parou para pensar onde foi parar a esquizofrenia? Porque o Silvio Santos ele manifestou apoio a um determinado político. E aí ele entrou na polarização. E de repente, gente que assistiu o cara a vida inteira, gente que cresceu assistindo o cara, gente que cresceu admirando o cara, fala, mano, esse cara não presta. Esse cara não presta, tem que tacar fogo nele. Eu nunca mais assisto nada do que esse cara fez. Como se tudo que ele tivesse feito até então fosse completamente anulado por uma manifestação de apoio político que ele deu. E tem gente que é o contrário também, que nunca foi com a cara dele, mas de repente falou, não, agora sim. O Silvio é um cara respeitado, ele é mito. E isso é doente. Por que é doente? Porque aí a gente pega um caso sério e trata como uma questão política que não tem nada a ver. Vou te dar um exemplo. Você tem pessoas querendo dizer que aquilo não foi assédio, dizendo que aquilo foi uma coisa completamente natural, dizendo que aquilo não tem absolutamente nada de errado, mesmo achando ela, no fundo, que aquilo tem de errado, simplesmente porque ele manifestou apoio a um determinado candidato. Isso é doentio. Porque talvez essa mesma pessoa que está apoiando o Silvio agora, ela veria um homem ter aquele tipo de comportamento com alguma outra mulher, e se não soubesse o partido dos dois, acharia aquilo extremamente ofensivo. Mas que agora não acha mais, porque agora está imerso num contexto em que não, tem um lado que é certo, independente do que aconteça. Então, coisas que me chocam é uma pessoa defendendo assédio, não estou falando que houve, é uma pessoa defender um assédio, porque o assediador ele tem determinado posicionamento político. E outra coisa que me choca tanto quanto é ver alguém enxergando o assédio 10 vezes pior do que de fato foi, por causa do posicionamento político desse apresentador. Isso é doentio, isso é perigoso. Porque, na verdade, os grandes desastres da história acontecem assim, né? Quando você desumaniza, primeiro a pessoa deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser partidária. E aí depois você começa a destruir aquilo. E isso é perigoso, gente. Porque as pessoas elas estão perdendo completamente o bom senso. Só que aí alguém, daqui a pouco, vai falar uma besteira pior do que o Silvio falou. E todo mundo vai esquecer os dois. E aí eles vão odiar outras coisas que existem para ser odiadas na treta da semana. E qual que é o problema? A gente só vai acumulando um monte de casos de ódio que não foram resolvidos. Percebe? Como esse ódio todo, ele não, no fim das contas, ele não adiantou de nada. Então, assim, o YouTube ele me diz que 98% do meu público é masculino. Eu vou dar uma dica para os 2%. Quando vocês, meninas, que sofrem pra caramba nesse mundo, tiverem um problema e ele for processual, duas pessoas envolvidas, não transforme ele num consensual, porque aí dá merda. O que eu tô querendo dizer? Quando existe um estupro no seu bairro, o que a sociedade inteira tem que fazer? A sociedade inteira tem que se unir para pegar o estuprador e fazer cumprir-se a lei. É isso que a sociedade tem que fazer. E acabou. Agora, se a pena foi muito branda, aí a gente tem que ver. É a lei que está errada ou o julgamento que está errado? Mas a gente tem que fazer cumprir-se a lei. Se não tá bom, vamos mudar a lei. Mas assim, primeiro vamos entender a lei, para ver se é a lei mesmo que está errada ou se é o cumprimento da lei. Mas assim, o que está acontecendo hoje em dia? Acontece um estupro. Ao invés de ir todo mundo correr atrás do estuprador, as pessoas tiram o problema, como tiraram do Silvio e da Cláudia, e transformam num problema de confronto de classes. E isso é o efeito da polarização que a gente tem. Sabe por que acontece isso? Sabe por que aconteceu um estupro? Porque vocês, homens, são misóginos. Por causa do feminicídio, por causa de uma série de coisas. Tá vendo como eu tô ativando uns triggers que vocês já devem estar latindo igual cachorro louco, mas vocês entendem onde eu quero chegar? Que a coisa ela deixa de ser processual de duas pessoas envolvidas e passa a ser conceitual. E aí, assim, tem um estupro. Ao invés de a sociedade inteira pegar o estuprador, começa a ser um debate. Por que se estupra? É porque vocês, homens, não prestam. Aí você tá me colocando no balaio do estuprador. Como se eu, Fausto, por ser homem, pertencesse a esse grupo. E aí a coisa, ela dá combustível. Por quê? Porque esse assunto não se esgota. E por não se esgotar, ele mantém a mídia gerando relevância e conteúdo, mantém youtubers sempre tendo likes e shares e visualizações na treta da semana, só que como sociedade a gente não amadurece. Percebe?
Então a gente tem um contrassenso aqui, porque de um lado a gente tem uma mídia viciada em gerar relevância a partir de discussões que não têm fim. E do outro a gente tem aqui uma discussão que não tem fim, que não está nos levando a lugar nenhum, que só está aumentando a polarização. Antes de você assistir, tipo, 30 youtubers falando quem é que tá certo, Cláudia ou Silvio, tente entender o que está acontecendo entre os dois. E veja qual foi a mídia, o meio, o veículo, o youtuber que foi lá tentar arrancar do Silvio uma resolução pro caso. Porque eu acho que é assim que deveria ser. Eu posso estar enganado, enfim. Eu sou mais um desses caras aí que fica tentando. Curte aqui, ó. Ativa o sininho, compartilha com seus amigos.